finalizar aqui o Crepúsculo e a Aurora. Agora são 9 horas da noite. E eu tinha parado aqui no momento em que o Senhor de Shire, o nome dele é Wilwulf, algo assim. Se eu não me engano, ele representa uma das autoridades da cidade de Combe. E essa cidade de Combe, ela foi atacada pelos vikings. Ele vai até uma cidade vizinha para poder visitar o rei e pedir apoio para que impeça novamente esses ataques. Só que o rei dessa cidade, que agora eu não lembro qual é o nome, ele fica um pouco contrariado porque ele não quer se envolver com esses conflitos. Mas ele faz essa visita, só que ele acaba se apaixonando pela personagem Ragna, que é a filha, né, desse rei. E ela também é aqui mostra que ela é uma personagem com uma personalidade muito forte, muito à frente do seu tempo. Ela participa das decisões ali junto com o pai. E ela acaba também se apaixonando por ele. E eles acabam tendo ali um envolvimento. E aí eu tô num momento aqui na história que depois de um tempo eles tiveram esse caso, ele foi embora. E agora eu tô numa parte que o irmão dele aparece, que também representa uma outra autoridade, né, da cidade de Combe. Ele vai em nome do irmão para poder pedir a mão de Ragna em casamento. E isso deixa ela muito feliz porque ela é apaixonada por esse personagem. Só que os pais estão totalmente contrariados, eles não aceitam. Então eu estou num momento aqui na história que eu não sei exatamente o que vai acontecer. Também não vou contar para não dar spoiler. Mas estamos nesse momento aqui no desenrolar dessa história com relação ao destino de Ragna. Não sei o que vai acontecer. Por outro lado, a gente também acompanha a história do Edgar e a família dele, né? A mãe, Má, e os outros 2 irmãos. E eles saíram da cidade de Combe, foram embora após o ataque dos vikings e eles foram para uma fazenda. E eles passam muitas dificuldades porque a fazenda ela é improdutiva. Eu destacaria aqui a personagem Má, que é a mãe deles. Ela é uma personagem muito forte, muito batalhadora e ela luta até conseguir aquilo que ela acredita ser o melhor para a família dela. E eu estou num momento muito interessante aqui na história porque os 2 irmãos estão brigando por uma menina, né? Não o Edgar, os outros 2 irmãos, por uma menina que está grávida, a gente não sabe de quem. Qual dos 2 irmãos é o pai? E diante dessa situação, ela vai buscar uma solução que seja melhor para as 2 famílias. Então, nesse momento, eu estou nessa parte da história. E aí, conforme eu for avançando aqui na leitura, eu vou compartilhando com vocês os meus destaques, as partes que mais me chamaram a atenção, as partes que mais me impressionaram, sem dar spoiler, claro.
Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 23 de março, agora são 10h15 da manhã e eu comecei o dia lendo o Retrato de Dorian Gray. Eu estou fazendo anotações e marcações tanto aqui no livro, como também eu estou fazendo isso no computador usando o Notion. Então no Notion eu tenho um espaço que funciona como um caderno, então lá eu coloco as minhas anotações de leitura, então do que eu li, por exemplo, do que eu li hoje, eu fiz citações de partes incríveis aqui do livro. E quando eu leio aqui as notas e eu acho algum livro que ele menciona ou algum artigo que ele vai mencionar aqui que eu acho interessante, eu também anoto. Por exemplo, nessa parte que eu li hoje é mencionado o livro Genealogia da Moral, que é um livro do Nietzsche que eu já estava querendo ler. Além disso, ele também menciona um artigo escrito por Thomas Mann. E eu coloco ali como mini tarefas para, por exemplo, fazer a leitura desse artigo, porque realmente me interessou. E o livro Genealogia da Moral, que já era um livro que eu já estava querendo ler já do Nietzsche há um tempão, isso só reforça ainda mais a minha vontade. E assim, esses livros eles vão entrando para próximas leituras. Então eu anoto essas referências de artigos, referências de livros, que eles vão mencionando. Anoto as citações de partes incríveis e também anoto conceitos e ideias que são abordados aqui no livro. Se eu não sei aquele conceito, eu também aproveito para poder fazer a pesquisa e conhecer mais. Aliás, esse livro ele é sensacional e essa parte que eu li hoje também só deixa a leitura ainda mais arrebatadora. Esse aqui provavelmente vai se tornar vai entrar na lista, né, dos favoritos da vida. Então aqui, por exemplo, o personagem Lord Harry, eu estou achando ele muito interessante. E aqui a gente percebe a influência que o Lord Harry tem, por exemplo, no personagem Dorian Gray, que é uma influência mefistofélica. Então, muito interessante essa parte aqui, porque a influência que ele faz vai ter consequências, por exemplo, morais na vida do Dorian. Tem uma parte aqui que ele fala sobre a própria questão da influência em si. Ele coloca que toda influência é imoral, porque influenciar uma pessoa é lhe dar nossa própria alma. Ele deixa de pensar seus pensamentos naturais ou arder com suas paixões naturais. Suas virtudes não são reais para ela. E aí ele coloca que torna-se o eco da música de outrem, desempenhando um papel que não foi escrito por ela. Então ele já coloca essa ideia de influência e é bem interessante. E tudo que ele fala desperta muito interesse no Dorian, desperta algo que estava guardado nele. Então essa influência ela vai ter uma consequência na vida de Dorian, vai ter toda uma mudança na vida de Dorian. E aí Harry aqui ele continua falando sobre as suas ideias. Ele coloca, né, somos punidos por nossas recusas. Todo impulso que nos esforçamos para sufocar se multiplica em nossas mentes, nos envenenando. Então ele coloca aqui como se seria melhor a pessoa ela já se entregar à tentação do que ficar reprimindo, sufocando isso, porque isso provavelmente aí entra a influência mefistofélica, que se você sufoca isso, você de qualquer forma deixa sua alma doente, porque você vai ficar pensando naquilo, então é melhor você se entregar logo à tentação. Aí ele coloca aqui: o único modo de se livrar de uma tentação consiste em se entregar a ela. Resista a ela e sua alma ficará doente ao ansiar pelas coisas que se proibiu. Então aqui Harry, né, ele na verdade fala coisas ao acaso, ele não coloca em prática aquilo que ele fala. Então aqui coloca que Lord Harry, ele exibe uma combinação de distanciamento e prazer intelectual na tarefa de influenciar Dorian. Aí coloca, né, que essas poucas palavras de Harry que foram ditas ao acaso o tinham tocado num ponto secreto, antes nunca atingido, mas agora vibrava e latejava com curiosas palpitações. Então, eu estou nessa parte. E assim, como eu falei, essa leitura, ela está incrível e da mesma maneira eu não consigo avançar com a leitura, porque a escrita ela é tão maravilhosa que você fica lendo, relendo as ideias aqui também do Harry que ele coloca. Você fica também pensando naquilo que ele fala. Então, por mais que aqui a escrita ela seja fluida, não é uma escrita difícil, ao mesmo tempo você fica ali apreciando aquele momento da leitura, pensando no que os personagens estão falando, nas ideias. Por isso eu ainda estou aqui na página 111. Mas eu não tenho a menor pressa de terminar esse livro, porque eu estou apreciando muito essa leitura. E essa experiência de você ficar mais envolvida
com o livro, mais envolvida com a história, isso deixa a minha experiência de leitura ainda mais marcante. Então já estou vendo que vai ser aquele tipo de leitura que quando eu terminar eu já vou sentir muita falta, porque tem me acompanhado durante esse bom tempo e esses momentos eles são muito agradáveis. Então é isso, conforme eu for avançando aqui na leitura, eu faço as atualizações. Pessoal, hoje é quinta-feira, dia 24 de março, agora vai dar 8 horas da manhã, exatamente 8 horas da manhã, e eu vou começar a minha leitura do dia. Vou continuar o retrato de Dorian Gray. Eu tinha parado na página 111, pretendo avançar aqui no livro. Hoje eu também pretendo gravar um unboxing, eu tô com algumas caixinhas aqui para abrir, de repente estou pensando ainda nessa possibilidade de gravar um unboxing. Eu também quero ler um pouco do livro A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, porque eu estou precisando aqui aperfeiçoar métodos de organização, de produtividade, e eu resolvi começar por esse livro aqui. Eu tenho alguns livros que falam sobre organização pessoal, tanto da vida pessoal como também do trabalho, gosto muito disso. Produtividade, gosto também da área de marketing, então tenho alguns livros dessa área de mais de desenvolvimento pessoal. Também quero começar algumas pesquisas de Don Quixote que está ali, começar a leitura e também algumas pesquisas já para o projeto de leitura coletiva, já que a live vai ser pro dia 10, eu não quero que fique corrido. Então já vou começar agora tanto a leitura como também algumas pesquisas. Eu já comecei a fazer algumas pesquisas, então vou começar a fazer a leitura de alguns artigos, também pesquisar outros materiais, outros livros. Bom, então por enquanto é isso e daqui a pouco eu volto para mais atualizações. Agora são 10 horas da noite e eu consegui avançar um pouco com a leitura do Retrato de Dorian Gray. Eu parei na página 163 e o livro ele também vai falar sobre a juventude, sobre beleza, sobre envelhecimento. Além disso, tem muitas reflexões filosóficas. Eu estou aqui no momento da história que Dorian está posando para Basil. Quando o retrato ele fica pronto, Dorian ele fica surpreso porque ele vai passar a ter consciência da sua beleza e ele pensa também sobre o envelhecimento, porque enquanto o tempo passar e ele começar a viver as coisas da vida, isso vai deixar marca no corpo dele, o próprio envelhecimento vai deixar marca no corpo dele, e enquanto que o retrato ele vai ficar ali sempre com aquela imagem, sempre representando aquela beleza, então ele acha que o retrato de uma certa forma acaba debochando dele. Ele coloca assim: como é triste, vou ficar velho, feio e desprezível, mas esse retrato ficará jovem para sempre, nunca será mais velho do que neste dia de junho. A consciência de sua própria beleza veio como uma revelação, porque para ele até então os elogios de Basil eram apenas um elogio de um amigo, não influenciavam ali na natureza dele, ele logo esquecia. E aí Lord Harry, ele aparece e acaba alertando o Dorian Gray sobre a brevidade, tanto da vida como também a brevidade de sua beleza. E isso tudo começou a agitar Dorian Gray, porque ele queria viver todas as experiências, viver tudo que a juventude e a beleza dele poderia permitir naquele momento, que era um momento passageiro. Isso vai também causando uma certa inquietação no Dorian Gray. E aqui coloca, né, que a vida que deveria alimentar sua alma lhe desfiguraria o corpo. Ele se tornaria horrível, medonho e desgracioso. E cada momento que passa subtrai algo de mim e dá algo para ele, no caso para o retrato, né? Então Lord Harry aqui, ele sempre reforça isso, que Dorian Gray tem que aproveitar tudo o que ele pode nesse momento, nessa fase da juventude que ele tem, né? De certa forma, um poder que é a beleza e a juventude. Então
então que ele deveria aproveitar todas as experiências e não sufocar os impulsos dele, sendo que tudo que Harry fala, ele mesmo não coloca em prática na vida dele. Harry, ele fica observando o efeito que as palavras dele têm na vida de Dorian, no comportamento de Dorian, e isso acaba despertando o fascínio que Harry tem em Dorian. Bom, eu li essa parte que eu achei muito interessante. Um outro momento aqui é que ele conhece uma atriz e ele se apaixona. Ela não é da mesma classe social de Dorian Gray, mas Harry, ele não acredita nessa paixão. Ele acha que é apenas um impulso de Dorian Gray, que acha que está apaixonado, que ele é muito jovem para isso e que com certeza ele terá outras paixões e que ele deveria aproveitar mais a vida. E ao longo da leitura, a gente acompanha muitas reflexões também filosóficas, reflexões também sobre o corpo, a alma, o intelecto, o espírito, matéria, questões psicológicas também. Então é um livro assim com uma abordagem riquíssima. Agora eu vou começar o capítulo 4, pretendo ler mais um pouco para poder avançar com a leitura. E a gente vai conversando mais sobre o retrato de Dorian Gray. Olá pessoal, hoje é sexta-feira, dia 25 de março e agora são 10 horas da manhã e eu vou aproveitar para encerrar o vlog da semana. Esse vídeo ele vai ao ar no domingo, então para poder dar tempo de editar e programar tudo certinho, a gente encerra o vlog hoje, mas com as atualizações do dia. Eu consegui avançar bem na leitura do retrato de Dorian Gray, eu parei na página 199, vou começar o capítulo 7. Eu hoje consegui acordar cedo e eu comecei o dia lendo 30 páginas aqui do livro e pretendo ler mais ao longo do dia. Aliás, eu acredito que até domingo eu consigo finalizar a leitura. Então vamos para mais uma atualização. Na nossa última conversa, a gente parou no momento em que Dorian Gray, ele se apaixona, ele conhece uma atriz, Sybil Vane, e ele se apaixona por ela. Ele fica muito encantado, tanto pela beleza da moça, como também pela arte dela. Ela interpreta Romeu e Julieta, dentre outras peças, e ele acaba tendo um envolvimento com ela e anuncia aos amigos que pretende se casar. Os amigos não recebem bem essa notícia por achar que Dorian está sendo precipitado na sua decisão, mas Basil ele acaba apoiando a decisão de Dorian, enquanto que Lord Henry simplesmente não concorda, acha que ele está sendo precipitado, que ele ainda não viveu tudo que ele poderia viver, ele está equivocado nos seus sentimentos, e ele convida os amigos para poder ir até o teatro para conhecer a atriz, também vê-la interpretando, como ela é talentosa, como ela é encantadora, e os amigos aceitam. Logo em seguida, o livro ele vai descrever como que era o ambiente do teatro e a reação dos amigos ao entrar no local, porque era um ambiente diferente do que eles estão acostumados a frequentar. Mas o livro ele também descreve que o ambiente ele tinha um calor que era opressivo. Além disso, vai descrever também como que era o comportamento das pessoas ali que frequentavam o teatro. Já o Henry aqui, ele é totalmente debochado. Ele fala que esse realmente é um excelente lugar para ele poder encontrar a sua deusa. Quando a peça ela começa, né, o primeiro ato começa, realmente, Basil e o Henry, eles ficam encantados com a beleza da atriz, da Sybil Vane. Henry, ele admite o quanto ela é encantadora, que é uma das mulheres mais lindas que ele já viu na vida. Basil também, ele fica encantado. Só que, aí que tá, quando ela começa a interpretar, fracasso total. E essa parte é muito, muito legal, porque antes de conhecer Dorian, a paixão dela, o amor dela era a arte. Então aquilo para ela era a realidade. Então ela interpretava toda aquela história como se ela fosse real. Então a partir do momento que ela de fato se apaixona por Dorian e conhece o amor na vida real, né, desperta esse sentimento nela, a representação, a arte para ela ficou sem sentido. Por isso que ela não consegue mais interpretar. A interpretação era apática, os diálogos eram ditos de forma superficial, os gestos não expressavam sentimentos, não passava nenhum tipo de emoção. E aí Dorian fica desapontado. E aí quando a peça termina, Dorian vai até a sala dela para poder conversar o que aconteceu. Aí ela coloca, né, que antes o trabalho como atriz era a sua única realidade. E depois que ela conheceu o Dorian, né, ela percebeu que a arte, aquilo que ela vivia, né, que ela achava que era a sua realidade, percebeu que na verdade era uma ilusão. Tudo ali era falso, ela foi perdendo o encanto. O que acontece? Dorian, na verdade, ele se apaixonou, ele se encantou pela arte dela. Mas quando ela se mostra o quanto ela é real, simplesmente aquilo ali acaba com o amor de Dorian.
ele se desencanta e a gente tem uma parte incrível aqui no livro, nesse momento que eles estão conversando, e também essa ideia, ela é muito interessante como ela é desenvolvida aqui no livro. Parte sensacional. E a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história, que eu não vou falar para não dar spoiler. Um outro momento aqui que eu parei no livro, eu não vou dar spoiler, eu vou apenas situar aqui na história, é que Dorian Gray, ele percebe que algumas coisas estão acontecendo no retrato que foi pintado. Só vou falar isso, não vou falar mais. E foi nesse momento aqui da história que eu parei. O livro continua muito interessante, prendendo muito minha atenção, a escrita é maravilhosa. Estou na reta final, então provavelmente vai entrar na lista dos favoritos. Eu estou achando esse livro arrebatador. E no próximo vlog eu continuo com mais atualizações. E conforme eu for avançando na leitura, eu volto para mais atualizações. Voltando aqui, mas agora para encerrar o vlog da semana. Ontem eu não consegui avançar com a leitura, porque na parte da tarde, enfim, resolvi algumas coisas pessoais, porque agora eu inseri atividade física na minha rotina e também aproveitei para ir ao mercado, enfim, quando eu voltei eu fiquei envolvida com esses assuntos mais pessoais de casa e também trabalhei um pouco aqui nos bastidores da produção de conteúdo. Mas no próximo vlog a gente continua a nossa conversa, vou continuar compartilhando um pouco a minha experiência, né, com cada um dos livros que eu estou lendo, fazendo as atualizações, compartilhando as minhas impressões de leitura. Então é isso, pessoal, se vocês gostam de vlog de leitura, vlog da semana, não esqueça de curtir o vídeo, porque assim vocês ajudam na divulgação do canal e também entregar o conteúdo a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder o que vem aí na programação. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.